sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Estamos começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Amém. Irmãos, peguem agora a Bíblia e a sua xícara de café. Aê! E vamos meditar juntos na palavra do Senhor, amém? Só uma observação, eu tô de suco de caju hoje. O William tá no suco de caju. Também é uma boa pedida, né? Para meditar na palavra do Senhor tomando um suco. Mas o mais importante é que você esteja com a Bíblia aberta para acompanhar com a gente os versículos que nós vamos ler hoje aqui no livro de Mateus, capítulo 9. A gente vai ler do versículo 35 ao 38, amém? Onde fala sobre a seara e os ceifeiros. Antes da gente ir para a palavra, eu só quero deixar um recadinho a você, meu irmão e minha irmã, que ainda não é inscrito aqui do nosso canal. Convido você a se inscrever, ativa o sininho, coloca lá todas as notificações, deixe o seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe, deixe um comentário e que Deus abençoe grandemente a tua vida, porque você está fazendo parte de uma evangelização virtual que também é muito importante para o reino de Deus, né? Amém, glória a Deus. Compartilhar aleluia. A palavra do Senhor. Então, irmãos, vocês já estão com a Bíblia aberta, então leiam comigo, vamos acompanhar aqui comigo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, amém. Nossa, glória a Deus, que palavra, hein? Muito forte essa palavra, né, Ben? Com certeza. Então, para darmos início aqui, neste primeiro versículo de número 35, a palavra nos diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se nós formos para Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15, vocês vão perceber que Jesus está na Galileia. Jesus, então, ele está lá na Galileia e escolhe ali a região de sua casa para começar o teu ministério. Para retomarmos, então, na lembrança, eu digo a vocês que foi logo após a saída dele do deserto. Jesus desce para Galileia quando João também é cerrado na prisão. Então, Jesus toma o lugar e começa, então, o seu ministério evangelista e o seu ministério ali de Deus, né? O ministério de Jesus Cristo. Este ao qual ele veio para trazer a natureza, para demonstrar através de sinais e maravilhas, os milagres, entre outras coisas que Jesus fazia, tanto que aqui no versículo dizia que ele ensinava e curava, ele ensinava e libertava. Olha só que interessante. A Galileia era uma região de muito rochosa na época. Tinha um historiador que, se eu não me engano, chamava Flávio Joséfo. Ele era um historiador do primeiro século, então do segundo século. Ele demonstra que a Galileia ela era uma região com a meteorologia instável, ela não era uma meteorologia única. Então, ora estava chovendo, ora estava sol, ora ventando, ora sem vento, né? Um país rochoso, entre outras coisas. Isso é só para demonstrar o contexto para vocês, ouvintes. A dificuldade que Jesus tinha. A Galileia ela tinha em torno de 204 cidades entre vilarejos também. Amém? E cada cidade dessa havia em torno de 15 mil habitantes.
Então você pensa e imagina Jesus destituído de tua glória como um homem para iniciar um evangelho desse. Ele já começa a sentir uma dificuldade, até porque naquela época não existiam carros velozes, nem espaçosos ou luxuosos, ele tinha que ir caminhando. Se eu não me engano, Flávio Josefo diz até nessa pesquisa de que se Jesus Cristo fosse para pregar na Galileia, em torno de 7 meses, a Galileia toda, ele teria que percorrer 3 cidades por dia. E como ele faria isso a pé, em cima de um jumento? Olha as dificuldades que o nosso Senhor e Salvador encontrou. Sem contar que ele escolhe a Galileia é a região de sua casa. Então aqui eu tenho essa grande revelação já marcada em mim. Quantos de nós cristãos temos as dificuldades de em nossa própria casa nós avançarmos na palavra do Senhor com os nossos entes queridos, né? Com várias coisas ali que vão atrapalhando o nosso diálogo. Quanto tempo faz que você não conversa sobre Deus com seu filho ou com seu marido? Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não medita na palavra? Sequer o seu marido, ele já é convertido, ou a sua esposa também, ela está pautando a sua vida na palavra do Senhor. Então Jesus Cristo, ele tinha essa dificuldade, tanto física quanto da parte de necessidade trabalhista na região da Galileia, porque ele inicia o evangelho dele sozinho. Quando você percorre, então, um estado desse, ele começa a perceber a necessidade, começa a ver que as pessoas estavam também ali sedentas pela necessidade da luz que Jesus Cristo estava trazendo, pelo novo. Ele diz em Marcos, capítulo de número 1, versículo 15, ele diz, no início do seu ministério: é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E nessas 4 palavrinhas, Jesus Cristo, então, ele já demonstra várias coisas. Ele diz: é chegado o tempo está cumprido, eu cheguei na terra. E agora eu vou me manifestar a vocês. O reino de Deus está próximo, meu irmão. Quantas pessoas acham que o reino de Deus está lá na galáxia, lá nos universos, no céu? Quando Jesus Cristo nos demonstra nesse momento que o reino de Deus está próximo, está aqui. Eu quero que você pense numa janela, pense numa metáfora, numa janela que você vai abrir, vai atravessar, você está lá. Então, só isso ele já demonstra 2 coisas. A próxima é arrependei-vos. Ele estava dizendo para o povo daquela época que eles precisavam mudar a sua atitude, mudar as suas ações, mudar ali a sua fé para que ela crescesse. E agora a fé, né, de uma forma diferente e mais fácil de aprender, porque Jesus Cristo, ele ensinava de uma forma simples e uma forma tranquila, sem acusações, sem julgamento. Jesus Cristo chega até a dizer em sua palavra que ele veio para o pecador ao arrependimento. Então, de forma fácil. E depois ele diz o que? Crede no evangelho, é crer em Cristo. Por isso que ele fazia os milagres, as libertações, os ensinamentos, e tantas pessoas iam atrás de Jesus, que chega até um ponto dele olhar para as pessoas, na quantidade de pessoas necessitadas ali onde ele estava, e ter compaixão delas. Uma compaixão tão íntima, como nós lemos aqui no versículo de número 36, que Jesus Cristo percebe que mesmo tendo alguns sacerdotes no meio, as pessoas ainda estavam como ovelhas, errantes, desgarradas, perdidas. É mesmo. E você pode perceber, né, amor, que até os sacerdotes, alguns estavam perdidos, eles estavam perdidos. A Bíblia é cheia de sacerdotes aqui na época de Jesus, que Jesus tinha que dar um aperto. Então, a gente vê que Jesus, ele seguia
andando pelas cidades, pelas aldeias, por toda a região, e ele seguia fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, que era ensinar, pregar o evangelho, falar sobre o reino, né, do Pai. Ele também estava sempre curando as enfermidades e as pessoas, né, que no caminho apareciam precisando, né, da cura, da libertação. Então, era um trabalho que não era fácil, era cansativo, porque quando a gente tem acesso a essas informações que você passou, amor, a gente tem que dar, assim, tipo, se colocar um pouco no lugar e entender que não era um cenário perfeito, não era um clima gostoso, ameno, cheio de sombra e água fresca, e pregava um tempo, tinha um descanso, tinha... como é que fala? Tinha, assim, momentos, assim, de lazer, isso, Como hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente tem lazer ali o tempo todo, a gente tem lugar para descansar climatizado, né? A gente tem os carros, os aviões. Então, quando você vai assistir uma pregação, você vê que a pessoa, ela veio, às vezes, de avião, quando não, ela veio num carro confortável para dar a palavra, né? Naquele ambiente climatizado. Muitas vezes você está sentado numa poltrona ali, numa cadeira confortável, numa sombra. Então, assim, fora que, né, tem um microfone com som, tudo para você, né, independente se você tá ali perto da pessoa que está dando a palavra, ou se você é o último, você está ouvindo o que aquela pessoa está pregando. É diferente do que era naquela época. Então, às vezes, a gente tem que ter contato com essa informação histórica para se colocar no lugar e entender que não era simples naquela época de fazer o trabalho para a obra de Deus. Um trabalho que hoje todos nós entendemos que nós todos temos essa função. Esse chamado de pregar o evangelho é de todos, de ser pastor, de ter, né, um cargo de obreiro, de pastor, é outra coisa, né? Mas eu falo assim, de fazer o evangelismo e de falar da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, todos os irmãos são chamados para passar adiante a palavra de Deus. Então, isso é algo que eu tenho que fazer, você tem que fazer. É um mandamento, na realidade. É um mandamento. Né? Jesus Cristo diz lá em Mateus 28, 19, ele diz lá, ide por todo mundo, vou até abrir aqui. Ide por todo mundo, vamos lá, 28, 19. Abrindo aqui. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, não guarde para você. Ah lá, no 20 ele diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, ele também está dizendo lá, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mostrando o dever de nós anunciarmos aqueles que recebem a libertação, a cura, a palavra de Deus. Jesus deu um mandamento para a gente, ensine as outras pessoas para que elas vivam bem também, para que elas possam ter esperança, fé, para que elas possam ter uma vida com abundância em mim, em Cristo Jesus. Sim, amém? Exato, é verdade. E aí, quando a gente lê ali no versículo 36, que Jesus olha, ele vê a multidão e ele sente uma compaixão grande daquelas pessoas. Porque essas pessoas, elas estavam desgarradas, andando, né, errantes, desgarradas, e como ovelhas que não tinham pastor. Então, esse sentimento que Jesus sentiu ali de compaixão grande por essas pessoas que estavam com problemas de saúde, pessoas que estavam com problema
no casamento, pessoas que estavam com problemas onde elas não conseguiam ter filhos, pessoas que tinham filhos, mas estavam tendo dificuldades com as crianças, com seus jovens, pessoas com problemas financeiros. Ali tinham pessoas com todos os tipos de problemas, porque era uma multidão, não era pouca gente que se juntava, né, para ouvir o Senhor. Quando ele estava ali, as pessoas sabiam que ele ia passar, elas já começavam a se aglomerar para elas poderem receber essa virtude da parte de Jesus. Então, tinha gente ali com todo que é tipo de problema. E o Senhor, ele não olhava para aquelas pessoas com um olhar de condenação, de julgamento, de nojo, né? Ele não se sentia melhor do que nenhuma daquelas pessoas. Pelo contrário, ele conseguia olhar para aquelas pessoas e enxergar além da aparência. Porque assim, é como você falou, ali ele era Jesus de carne e osso como a gente. Então ele não era, né, como Deus que olha e vê o nosso coração, né? Não se atenta para a aparência, mas vê o nosso coração. Exato. Ali Jesus, ele era como nós. Então se Jesus conseguia olhar para as pessoas e ver além do físico e ver além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e que a gente acaba criando um pré-conceito sobre a pessoa, um pré-julgamento sobre a pessoa, ele olhava e via com amor, ele olhava e via com bons olhos as pessoas. Eu até falo, até tenho passado, né, nas igrejas, confirmando sobre isso, aqui onde nós estamos. Então eu tenho passado nas igrejas que eu estou indo e pregado da seguinte forma, né? Tenha um espírito aguçado pelo Espírito Santo. É como se fosse um radar, né? Já que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu permito o Espírito Santo falar comigo, né? Aquilo, né? No sentido de perceber uma certa necessidade. Então, Jesus Cristo, ele era Deus na Terra. Ele recebeu o poder do Espírito Santo que estava dentro dele após o batismo. Então, Jesus Cristo tinha esse sentido aguçado de olhar para a pessoa e exatamente ver, sentir toda a necessidade que a pessoa tinha. E isso é algo que nós, irmãos, temos que buscar de Deus. Porque tem muitas pessoas que elas já estão dentro de uma igreja, que elas já se converteram ao cristianismo, mas que elas ainda não conseguem enxergar o próximo com esse amor divino mesmo, esse amor puro, genuíno, a ponto de você olhar para alguém e, independente da situação em que ela se encontra, você ter compaixão dela. Não julgar o porquê que ela está passando por aquilo. Não condenar ela pelo que ela fez no passado. E olhar para ela como uma criatura que está buscando mudar, que realmente se arrependeu. E é esse exemplo de Jesus Cristo que nós todos, irmãos, temos que levar para a nossa vida, né? Um exemplo de uma pessoa que conseguia enxergar no seu irmão, né, no próximo, com bons olhos. Exato. Não com olhos maus. E uma outra coisa também que eu sinto aqui também de falar é que no versículo 37 e 38, o Senhor, ele fala sobre a seara ser grande, mas ter poucos trabalhadores. E ele pede para que a gente rogue, né, ao Senhor da seara para que mande esses trabalhadores para a sua seara. E, irmãos, é um trabalhar de toda a igreja, todo o corpo de Cristo tem que estar em oração constante pela sua congregação, pela igreja de Cristo, na verdade, porque somos, né, um só corpo, um só espírito. Então nós temos que orar para a igreja de Cristo na terra ser fortalecida, ser avivada. A nossa igreja, né, o nosso povo, os cristãos, eles estão necessitando de um avivamento, de pessoas que venham com sede, com vontade, com garra de fazer a obra de Deus. E parem de olhar um para o outro e comecem a ir para o alvo, né? É verdade. Enxergar somente o alvo.
Com certeza. E trabalhar para Cristo mesmo. É isso aí. Não trabalhar focando, né, visando o homem, mas sim visando Deus. Porque nós não deixamos de ser servos. Nós somos servos, mas somos servos de um Senhor bom, de um Senhor amoroso, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é Jesus Cristo. Então, hoje, a nossa missão aqui é servir a Ele. Exatamente. É servir a Ele com amor, com decência, exato, com retidão, com temor e também com a perfeição que a obra do nosso Senhor merece, porque o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus de perfeição, de organização. Tudo que Deus fez desde o início até quando você lê até ali o Apocalipse, que vai ser a parte final aqui, né, na Terra, o Apocalipse é o fim aqui na Terra. Tudo tem ordem. Tudo tem o momento certo, a maneira correta de proceder, de agir, de efetuar. É o livro de Números, né? Sim. Do Pentateuco, né? O livro de Números, ele é um livro de detalhes, né? Então, mostrando que Deus é um Deus de detalhes. Exatamente. De organização, de ordem. Exatamente. Então, nós, filhos do Senhor, servos do Senhor, nós temos que... se a gente não tem, irmãos, a gente tem que orar a Deus pra gente adquirir. E quem dá é Ele. Exato. Quem dá os dons é o nosso Pai. Então temos que orar em nome de Jesus para tudo aquilo que nós olhamos para nós, porque a gente tem que fazer essa autoanálise e ver o que eu não tenho, o que está em falta em mim e o que está em excesso também, irmãos. Deus tirar o excesso daquilo que não está sendo proveitoso, não está sendo bom, e Deus dá para nós aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que a gente precisa. Essa capacidade de administrar, essa capacidade de pregar, a capacidade de louvar, de adorar, de orar, de jejuar, de buscar mais ao Senhor. Eu coloco aqui para os irmãos que um momento muito importante do nosso dia é o momento nosso com Cristo, é o momento nosso com o Senhor. A gente chama de devocional, é o momento que a gente tira para orar, para louvar, para adorar a Deus, para pedir alguma coisa que a gente está precisando, tanto para nós quanto intercedendo por outras pessoas, né? A gente às vezes sabe que alguém está precisando, aquele momento também é para orar pelos outros. Ou agradecer, que, poxa, isso é muito importante, a gente tem coisas para agradecer o tempo todo dia. E às vezes esquece de agradecer. E são tantos livramentos que a gente nem imagina, irmãos, que a gente passa, em que Deus dá para nós constantemente. Então, o devocional, o nosso momento com Deus, até tem pregadores que eles falam que a gente tem que ter esse momento de manhã, antes de sair de casa, e tem que ter também esse momento de novo antes de dormir, à noite, porque seria o iniciar do seu dia na presença do Senhor, dando a primazia ali, a primícia para Ele, e também o seu deitar-se, né, para que o Senhor cuide de você durante a noite, cuide dos seus e te dê um dia, né, uma noite abençoada, e no dia seguinte um dia abençoado, né, ali você vai agradecer e tal. Isso aí eu creio que são o que todos os ceifeiros devem fazer, né? Sim, com certeza. A seara que Jesus, quando ele olha e fala seara, o que é a seara? É um campo cultivado, é um campo de sementes cultivado. Então, todo aquele que foi cultivado pela palavra do Senhor, ele deve exercer essas atividades exatamente que a Débora está falando, o devocional, a oração, a intercessão, entre outros tipos de oração também, de libertação, de cura, entre outras coisas, né? Mas estar sempre em relacionamento com o Senhor, rogando a Ele, para que se levantem mais trabalhadores também, começando com a nossa casa e aí partindo para fora. Exatamente. É esse ponto que eu quero fechar aqui o meu pensamento, concordando com isso que você está falando, amor. O Senhor fala para nós orarmos ao Senhor. Então, nestes momentos, irmãos, às vezes você fala assim, mas eu
eu já oro bastante, ou eu já não sei mais nem o que falar, porque eu já tô ficando repetitivo. Então, às vezes está na hora da gente ter um renovo, e o renovo é até das palavras, né? O renovo até da oração. De repente, está na hora de você começar a orar pela sua congregação, pelo seu ministério, pelo ministério dos irmãos. Ore pelo louvor da tua igreja, ore pelo seu pastor e a família dele. Ore pelos líderes também. Ore pelos irmãos que fazem evangelismo. Às vezes você não vai fazer evangelismo, mas ore pelos que fazem. Isso é se aproximar, né, da obra de Deus. Sim. Cubra de oração os obreiros da tua igreja, as pessoas que ajudam ali, né, o pastor, tal, a manter ali a obra funcionando, né? Esses irmãos que fazem, né, tanto bem a nossa igreja, doando o tempo para limpar, para organizar, para pregar, para louvar a Deus. Ore também, irmãos, pelo país, né, pelo mundo. O nosso país e o mundo precisa de orações. Nós temos que cobrir também o nosso país, os governantes, o povo, de oração, amém? Então sempre tem motivos para orar. Se não é por nós, pelos nossos aqui, a gente também tem que abrir, né, o leque e orar pelos outros aí, né, que também precisam ser cobertos de oração, amém? Glória a Deus, amém. Meus irmãos, essa é a palavra que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Meditem nessa palavra, a seara e os ceifeiros, que o Espírito Santo vai falar mais ao coração de vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Forte abraço, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o próximo podcast Café com Jesus. Casal cristão. Tchau, tchau, meu irmão. Tchau, Deus abençoe.